Oi, oi, sejam bem-vindos ao canal Reticente, eu sou o tio Douglas e hoje nós vamos falar de Admirável Mundo Novo do Huxley. Esse livro incrível, é uma distopia, aqui é a imagem do autor, bem interessante, a capa da Biblioteca Azul, aqui a orelha. É uma publicação muito confortável, muito molinha, as letras bem interessantes, assim, não fica cansativa a leitura, bem fluida. Gostei muito do livro, embora tenha alguns temas aqui que me pareceram um pouco bizarras, mas essenciais, assim, inclusive parecem um pouco visionárias, porque como é uma distopia, foi feita no passado, mas projeta-se para o futuro. E aí muitas coisas que se colocam aqui, hoje a gente encontra na sociedade, infelizmente. Eu separei aqui, na orelha, um pedacinho, comecinho dessa orelha para ler para vocês, só para vocês se ambientalizarem com a história, onde ela acontece, como ela acontece, enfim. A Terra agora se divide em 10 grandes regiões administrativas. A população de 2 bilhões de seres humanos é formada por castas, com traços distintivos manipulados pela engenharia genética. Nos laboratórios são definidos os pouco dotados, destinados aos rigores do trabalho braçal. Ou seja, essas pessoas elas são fabricadas para trabalhar lá na pirâmide social, né, nos pouco dotados, né, eles vão trabalhar no trabalho braçal. E também os que crescem para comandar, que vão estar lá no topo da pirâmide. Não há espaço para surpresa, para o imprevisto. O slogan comunidade, identidade e estabilidade sustenta a trama do tecido social. Estamos no ano 632 depois de Ford, aquele da linha de produção de automóveis, quando o amor é proibido e o sexo estimulado. Aqui, gente, o Ford ele é visto como um deus, como Jesus Cristo. Aquele cara dos automóveis que criou a Ford, enfim. Ele aqui nessa história, ele é tido como um deus, porque ele trouxe para o mundo a tecnologia, o avanço tecnológico. Então aqui a gente vai encontrar uma Londres extremamente futurista, evoluída, organizada, limpa e esteticamente perfeita, mas as pessoas são completamente destituídas de personalidade. As pessoas elas não possuem personalidade. E aqui todas as pessoas são educadas para serem felizes. A única coisa que importa aqui é a felicidade. Então, aqui ninguém é profundo, ninguém lê livro, ninguém quer entender o mundo. Não, as pessoas aqui... E quando elas não estão bem, elas vão usar uma droga chamada soma. É um remédio que eles usam diariamente, 2, 3 comprimidinhos ou tabletes, alguma coisa assim. E aí eles vão tomar essa soma e eles vão melhorar, né? Ou vão dormir, acordar melhor, enfim. É basicamente isso. E aí... Esse livro, eu fiquei muito incomodado com algumas coisas e a que mais me chocou, em todos os sentidos, é que não existe vínculo familiar, né? Não existe mãe, não existe pai. As crianças são geradas numa fábrica e elas são criadas para o que elas vão desenvolver na sociedade. Então, se eu sou uma pessoa, como diz aqui na orelha, né? Se eu sou uma pessoa que vai desenvolver trabalhos braçais, eu sou criado para isso. Então eu não preciso ter beleza, eu não preciso ter intelecto, eu tenho que ser feliz trabalhando naquilo que eu trabalho. E só. Não preciso de mais nada do que isso. E uma outra coisa que também me chocou muito é que, como não existe vínculo familiar, irmão, pai, mãe, nada, então as pessoas elas não têm relação afetiva de amor, Não, elas não têm. Elas são criadas aos montes, mas são seres individuais, sozinhos, né? E também elas são, desde muito novas, desde muito crianças, induzidas a jogos sexuais, brincadeiras sexuais. Então, para eles aqui é horrível, é inadmissível você proibir a criança de se descobrir sexualmente. O que eu achei um absurdo, né? Eu acho que a criança ela descobre naturalmente essa sexualidade, né? Não em relação a gênero, mas ela vai se tocar, enfim. E isso acontece de forma natural, mas aqui é estimulado. Então a criança ela fica ali no ambiente onde ela vai desenvolver jogos sexuais ainda muito jovens.
E os adolescentes também, e o sexo para eles é visto como uma coisa natural, como comer, tomar banho, sexo, entendeu? Eu achei muito bizarro, mas infelizmente, gente, a gente já vê isso na sociedade. A gente vê essa juventude hoje tratando o sexo com uma naturalidade tão incrível, assim, o corpo do outro, né, o toque, não existe respeito, enfim. É bem pesado, mas é como eu disse, esse livro ele meio que já prevê como vai ser o futuro realmente, assim, né? A história ela não tem um personagem fixo que vai seguir do começo ao fim, ou que vai ter um protagonista, não tem. Existe aqui alguns personagens que são mais falados, outros menos, né? E aí daqui eu posso destacar o Bernard, que é um cara que no começo me pareceu super bacana, ele se recusava a usar o soma e tal, e aí ele muda na história, né? Depois que ele conhece o John, depois de uma viagem que ele faz com a Lenina, que é uma mocinha fútil, é o reflexo da menina de hoje, assim, né? Fútil, vulgar, banal, não lê, não gosta de ninguém, transa com todo mundo e é feliz assim. Ai, não tá bem, toma uns 3 comprimidinhos e melhora, sabe? Quer tá sempre muito bonita, então é isso. Pra ela o importante é ela ter ficado com todo mundo e tal. Então, assim, ele viaja com essa menina. E aí, depois dessa viagem, lá eles vão pra um lugar onde era uma terra primitiva, no México e tal. E aqui é Londres, tá, gente? E aí, o que acontece? Nesse lugar, eles conhecem o John, que é um rapaz que nasceu de uma mãe. Que essa mãe, que é a Linda, era desse lugar, desse admirável mundo novo. E por um acidente, ela foi abandonada lá por um rapaz que era chefe do lugar e tal. Aí tem a trama, esse cara que era o chefe queria tirar o Bernard de lá da sociedade, porque o Bernard ele não se enquadrava nesse perfil de estabilidade, né? Estabilidade que a sociedade pregava, né? Ele não era, ele era instável, ele não gostava do som, ele não aceitava muitas coisas, ele não queria ter essa relação fútil com o sexo, enfim. Então é muito, muito interessante. Aí o Bernard, ele consegue, através de uma trama política ali, trazer o John pro Admirável Mundo Novo. O John e a Linda, filho e mãe. E o John era considerado um primitivo, né? Ele era, porque ele veio de uma mãe biológica, de uma relação biológica. E o cara que era o pai biológico dele nem sabia, ele era chefe lá no lugar, mas ele nem sabia que ele era pai. Que coisa bizarra ser pai, né? E aí foi isso, assim, a história é muito interessante. Depois que o John volta, o texto fica um pouco difícil de você dar continuidade nele, ele deixa de ser tão fluido, porque entram vários recortes de histórias do Shakespeare, que tem tudo a ver com a história, que é muito interessante e tal. Mas para quem nunca leu ou leu poucas obras do Shakespeare, você meio que fica perdido, quer ir pra nota, no rodapé, e aí volta, e acaba você se perdendo um pouco no texto, mas não prejudica em nada. Pelo contrário, a chegada do John só deixa a história mais interessante e forte. Então é isso. Admirável Mundo Novo, do Huxley, foi a segunda leitura do Distopia. Diferente de 1984, aqui nós temos um futuro super limpinho, organizado, alimentação toda bonitinha, ok? Leiam, super indico, Admirável Mundo Novo, Huxley, Distopia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!